Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso canal Mundo, Vasto Mundo, onde eu, Sérgio de Moraes, um professor de geografia, se proponho a conversar sobre temas que nos ajudem a entender sobre este mundo que anda tão complicado. Nos primeiros vídeos nos propusemos a falar sobre a guerra da Ucrânia. Só que ao invés de falarmos de assuntos do ponto de vista militar, preferimos uma abordagem sobre aquilo que a geopolítica ou as relações internacionais chamam de os atores envolvidos. Então, começamos a partir do ponto de vista da Ucrânia, depois a Rússia, mas para não ficar muito longo, achamos por bem dividir esse vídeo em duas partes, e aqui segue a versão aí, ou ponto de vista da Rússia. Antes, eu peço a você que, se puder fazer a gentileza de se inscrever no nosso canal, fazer os seus comentários com críticas, observações, correções e, eventualmente, algum elogio, que também é muito bem-vindo. Então, vamos lá falar sobre esta guerra a partir da Rússia. No primeiro vídeo, eu procurei dar um resuminho sobre a formação do território russo a partir de muitas guerras envolvidas e como essas guerras não só foram importantes para a construção do território russo, mas também para a própria construção da identidade do povo russo, que tem naquele espírito guerreiro que muitos povos acabam desenvolvendo, um dos seus orgulhos nacionais. Desculpem. Aqui é uma pergunta importante, né? Como é essa Rússia? No primeiro vídeo falamos da Rússia como Estado, vamos falar mais da Rússia sob a liderança desse presidente bastante curioso chamado Vladimir Putin, que suscita ojeriza de alguns, repulsa, mas também admiração e, no mínimo, curiosidade. Vladimir Putin é da cidade de São Petersburgo, de uma família bem modesta, nasceu em 1952, onde ele cresceu ouvindo histórias da Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar que os nascidos nos 10 primeiros anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, foram pessoas que cresceram ouvindo histórias sobre perdas, sobre mortes, sobre bombardeios, mas também sobre atos de bravura e heroísmo. Vladimir Putin se formou em Direito em 1975, quando ingressou no serviço secreto russo, a famosa KGB, e onde ele, com o tempo, acabou sendo designado, 10 anos depois, para o serviço de espionagem ou inteligência, como você preferir, na então Alemanha Oriental. Aqui é a imagem da carteirinha de espião, vamos dizer assim, emitido pela Stasi, a polícia secreta da então Alemanha Oriental, país socialista, aliado da então União Soviética. Só por curiosidade, o Vladimir Putin tinha como das suas missões na Alemanha Oriental controle de fronteiras, ou seja, ver quem é que estava entrando e saindo da Alemanha Oriental e tentar entender se eram espiões ou se ofereciam algum risco para a segurança da Alemanha Oriental e, sobretudo, da União Soviética. Há poucos meses soubemos que o atual primeiro-ministro, Olaf Scholz, quando era um jovem líder estudantil, visitou algumas vezes a Alemanha Oriental e foi monitorado tanto pela polícia secreta da Alemanha Oriental, Stasi, quanto pela própria KGB. Fica aí a dúvida para nós, né, essa curiosidade de saber o quanto que o então jovem espião Putin soube do jovem líder Olaf Scholz, hoje um presidente da Rússia, o outro primeiro-ministro da Alemanha. Vladimir Putin retornou a São Petersburgo nos últimos meses da formação, né, da então União Soviética, e ele fez uma carreira bastante interessante. Temos que lembrar que um agente de polícia secreta tem como uma de suas missões proteger o Estado ao qual ele serve. E Putin, de agente defensor a serviço da União Soviética, faz a transição para os novos políticos que vão participar da vida política da Rússia.
de se imaginar que muitas lideranças e altos funcionários soviéticos acabaram aí caindo em desgraças ou simplesmente perdendo espaço, e Putin ele consegue, vamos dizer, se readaptar ou se adaptar aos novos tempos. O primeiro cargo político aí de relevância que ele conseguiu foi de assessor do primeiro prefeito eleito de São Petersburgo, sua cidade natal, o Anatoly Sobchak, e aqui o Putin, logo atrás do Sobchak, num melhor estilo KGB, discreto, com certa distância, o Sobchak que o nomeou e era aliado do então presidente Boris Yeltsin, que governava a Rússia, ou governou entre 1991 e 1999. Sob o apadrinhamento de Sobchak, Putin foi nomeado, indicado por Boris Yeltsin a chefe da FSB, o serviço que sucedeu a KGB, o que é bastante interessante, porque de agente intermediário da KGB, Putin se torna chefe de todo o serviço da KGB, aí, readaptada aos novos tempos da Rússia. De chefe da FSB, se torna primeiro-ministro por indicação de Boris Yeltsin, que renunciou em 1999, dando lugar a Putin assumir a presidência logo em seguida, concorrendo às eleições nas quais ele se sai vencedor. É bastante interessante notar essa carreira meteórica de Putin, que de agente secreto, portanto, anônimo, vamos dizer assim, pouco conhecido pelos russos, vai subindo gradativamente, mas num ritmo aí bastante forte, e em menos de 10 anos se torna presidente da Rússia. Entre ser primeiro-ministro e presidente nomeado e depois presidente eleito, Putin administra a Rússia com o discurso da estabilidade, da reorganização do Estado, algo que a gente percebe que denota uma inteligência política de perceber que o povo russo, depois de 10 anos de crise pós-soviética, estava lá com a sua autoestima prejudicada, e ele vem com aquele discurso da liderança forte, né, dos tempos, algo parecido dos tempos da força soviética. Ele acabou usando o separatismo, os conflitos do separatismo checheno, aquela república chechena que fica na região do Cáucaso, na qual ele se comprometeu a não ceder aos separatistas e não perder território, algo que foi muito bem visto para os russos mais nacionalistas. Aqui uma imagem de russos com a bandeira do seu país, numa cidade devastada chamada Grozny, capital da Chechênia, na qual Putin demonstrou seu jeito de lidar com algumas questões, ou seja, a Chechênia era inegociável, não seria território perdido pela Rússia, nem que custasse a devastação de uma cidade inteira, que foi o que aconteceu com a capital Grozny. No exercício da presidência, no plano interno, Putin ele promove uma reorganização do Estado, com destaque para a reorganização do setor fiscal. É importante lembrar que a Rússia ela faz uma passagem do socialismo de modelo soviético para um capitalismo mais aberto, de uma maneira atabalhoada, pouco organizada, na qual o próprio Estado russo não dispunha das condições adequadas para arrecadação de impostos, para fiscalização, o que obviamente comprometia a sua capacidade de obter recursos para a manutenção de serviços como saúde, educação, manutenção dos serviços de energia, enfim, uma situação fiscal que acabava provocando fragilidades no Estado russo. Do ponto de vista não só econômico, mas político também, Putin se mostra algo que aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, poderíamos chamar de nacional desenvolvimentista, ou seja, alguém que administra um país com práticas de mercado, porém com uma participação forte de empresas estatais, num mais clássico estilo de intervencionismo, em setores considerados estratégicos. Aqui a gente destaca uma empresa chamada Iucos, uma empresa privada de petróleo, que
surgiu do colapso soviético de uma maneira nebulosa, na qual o seu líder, Khodorkovsky, se voltou contra Putin e acabou tendo a sua situação bastante prejudicada no país, dado que muitos desses novos super ricos russos pós-União Soviética, chamados oligarcas, como a imprensa ocidental costuma chamá-los, tinham, claro, problemas de pagamento de impostos, alguns envolvidos com máfias ou associados a grupos estrangeiros de uma maneira não muito clara ou de uma maneira nebulosa ou no limite fora da lei. Putin acaba dando o recado ao controlador da Iucos, que foi julgado e preso, que foi mais ou menos o seguinte: todos vocês, oligarcas, se enriqueceram de uma maneira não muito correta. Aqueles que entenderem um novo momento de administração da Rússia não terão problemas, vida que segue. Aqueles que se opuserem terão o peso do Estado ou do governo contra si, ou seja, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. O estilo Putin, portanto, ele vai se revelando. Outro caso também bastante interessante, em 2000, nos primeiros meses de governo de Putin, foi o acidente com o submarino Kursk, um submarino nuclear que teve parte de sua carga não nuclear explodida por acidente e que deixou alguns marinheiros presos em alguns compartimentos, precisando de resgate. Putin estava de férias no Mar Negro e demorou a responder a esse caso, algo que foi bastante criticado na época. Imagina a situação: uma tragédia ocorre no país e o presidente não interrompe as férias para responder ou buscar dar uma resposta, uma solução a esse problema. Isso pega bem mal, você sabe disso. Aconteceu com o Putin, que rapidamente percebeu o erro que cometeu e passou a se envolver um pouco mais com a tentativa de resgate dos marinheiros russos do Kursk e acabou não ocorrendo de maneira satisfatória. Críticas contra Putin ou contra o governo liderado por ele, informações desencontradas demonstrando falta de transparência na resposta às famílias dos marinheiros, a recusa de ajuda internacional. Na época, em 2000, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos ofereceram mergulhadores especializados nesse tipo de resgate, algo que os russos inicialmente recusaram, em razão de ser um submarino nuclear com segredos militares, ou seja, o interesse de Estado sobre segredos militares acabou se sobrepondo ao a própria necessidade de resgate dos marinheiros, que acabaram morrendo todos. Aqui essa senhora, na época, se tornou caso famoso porque familiares dos marinheiros estiveram em conversa com Vladimir Putin, exigindo alguma resposta para o resgate do acidente com Kursk. Essa senhora se exaltou, começou a criticar o Putin, e uma enfermeira aplicou-lhe uma injeção de sedativo, algo que provocou o desmaio ou a sonolência dessa senhora, que acabou sendo retirada da reunião. Então, isso também acabou se tornando símbolo aí da maneira de Putin lidar com críticas internas. No plano externo, Putin inicialmente demonstrou uma boa vontade muito grande e uma relação de proximidade com os Estados Unidos, algo que se tornou evidente com os ataques de 11 de setembro. Putin estendeu sua solidariedade aos americanos, votou a favor no Conselho de Segurança da ONU pela intervenção da OTAN no Afeganistão, e mais do que isso, Putin permitiu que a OTAN utilizasse o seu território, seja por vias terrestres, com trens, seja por via aérea, de veículos da OTAN para suprir os militares no Afeganistão, militares da OTAN, principalmente americanos, com armamentos, suprimentos de guerra, equipamentos e alimentação, fardamentos, tudo que é necessário para a guerra. Foi uma situação bastante interessante, na qual a OTAN, criada para enfrentar a União Soviética, liderada pela Rússia,
passou a usar militarmente o território russo. Então, foi uma tremenda demonstração de boa vontade, de cooperação. Algo que não serviu para conter um gesto interpretado pelos russos como de hostilidade, pois se em outubro Putin estende a mão aos americanos na guerra do Afeganistão, em dezembro do mesmo ano, de 2001, os Estados Unidos declaram a sua retirada do Tratado de Antimísseis Balísticos, um tratado que provocava um certo equilíbrio de forças entre russos e americanos, ou americanos e os seus aliados europeus da OTAN, e que, ao ter a retirada americana, demonstrou um gesto de hostilidade ou até de agressão contra a Rússia. Aqui um mapa com a parte do roteiro, né, no qual principalmente alemães e franceses deslocavam equipamentos e suprimentos para manter as tropas americanas e aliadas da OTAN contra o Talibã lá no Afeganistão. Um breve olhar sobre a economia russa na liderança de Putin é a renda per capita do país, que de 1989, né, auge aí da crise da crise soviética, e até 91, que foi o colapso, e 98 a economia russa despencou e com ela a renda per capita. Em 1999, Putin assume o cargo de primeiro-ministro, logo em seguida presidente eleito posteriormente, e a economia russa cresceu bastante de 1999 até 2008, pelo menos. Em 2008 eles já tinham uma renda per capita bem superior ao que eles tinham em 89, ano da crise do regime soviético. Em 2008 houve uma pequena queda em função da crise financeira iniciada nos Estados Unidos, mas com retomada em 2009, 2010, ou seja, a economia russa cresceu bastante sob a presidência de Putin de 1999 até hoje. Um jeito de ver isso é, claro, essa é uma economia que foi beneficiada pela alta do petróleo e do gás natural, produtos que são os principais de exportação da Rússia. Mas também, de outro modo, não só a alta do petróleo, mas também a forma de gerenciar essa alta, dado que nem todos os países que ganharam tanto dinheiro com o petróleo souberam manter o mesmo padrão, né, de riqueza. É só ver o caso da Venezuela, por exemplo. Aqui a taxa de desemprego, dá para entender também por aqui o apoio interno dos russos ao presidente Putin. Em 1999, quando ele assume, a taxa de desemprego era de 13%, próximo do que a gente vê no Brasil de 2022, com 12%, e gradativamente caiu, subiu um pouquinho na crise de 2008, caiu, e 2019 já era de 4,6%, um índice muito baixo que os economistas praticamente tratam como situação de pleno emprego, e subiu um pouco aqui no ano da pandemia, que foi de 2020. Ou seja, renda per capita em alta, desemprego em baixa, condições muito favoráveis para qualquer presidente em qualquer país do mundo contar com um significativo apoio interno da população. Putin também se revela um hábil político, um hábil líder na exploração de um passado seletivo, claro, o passado que interessa ser lembrado, não o passado dos problemas internos da União Soviética, mas, sobretudo, o passado heróico, aquele passado da superpotência que rivalizava em condições de igualdade com os Estados Unidos e que derrotou a Alemanha nazista. Só para ilustrar, eu destaco aqui uma foto da parada da vitória, né, comemorada pela Rússia contra os nazistas em 9 de maio, né, todos os anos no dia 9 de maio, desde 1946. Putin continuou com essa comemoração com o diferencial de investir muito na condição de espetáculo dessa parada da vitória, de tal maneira que ganhasse mais importância e mais visibilidade para os russos para exaltar o nacionalismo, que obviamente joga a favor do líder.
No plano internacional, Vladimir Putin demonstra um esforço grande de retomada do protagonismo russo no cenário internacional, das relações entre os diferentes países, sobretudo com uma presença, uma proximidade grande a líderes de países considerados hostis ou, no mínimo, com alguma rivalidade com os Estados Unidos ou com os Estados Unidos e a Europa. Aqui a gente vê Putin com o então presidente Hugo Chávez, que não era apenas liderava um país com problemas com os Estados Unidos, mas também um grande produtor do petróleo, o mesmo aqui com o líder iraniano, não uraniano, iraniano, aqui com Bashar al-Assad da Síria, aqui com Alberto Fernandes, o encontro mais recente, Alberto Fernandes, que governa a Argentina, que não é um país hostil aos Estados Unidos, não é um país produtor de petróleo, porém a Argentina é um país considerado dentro da esfera de influência dos Estados Unidos da América Latina. Obviamente, a proximidade com Putin desperta aí algumas preocupações em Washington. E aqui o destaque para a proximidade com a China, entendendo que historicamente China e Rússia tiveram vários períodos de hostilidades ou de rivalidades, mas que no passado aí mais recente, né, dos últimos 20 anos, a gente percebe um esforço tanto por parte da China quanto por parte da Rússia de estreitarem as suas relações de tal modo a fazer um contraponto à liderança dos Estados Unidos. Só por aqui para ilustrar melhor um pouco da nossa conversa, eu destaquei aqui dois olhares geopolíticos que envolvem diretamente a Rússia. O primeiro é do Halford Mackinder, o britânico que propôs a Heartland, né? Ou esse espaço da Eurásia que pega desde a Europa Oriental até a grande parte da Ásia, que seria o centro do poder mundial no começo do século XX. Mackinder propõe uma discussão por volta do início do século XX, em 1904, no qual ele diz que o domínio dos mares já não era o fator tão importante de poder quanto fora no passado. A gente sabe que desde as grandes navegações do século XVI, avançando pelos séculos XVII, XVIII e XIX, os países que lideraram grandes forças navais tiveram grandes vantagens econômicas e militares no mundo. No começo do século XX, este país era o Reino Unido. O Mackinder chama a atenção que as novas tecnologias, sobretudo a ferrovia, o motor a combustão, permitem deslocamentos e aproveitamento do espaço terrestre que tornam mais ágil e mais eficiente o poder terrestre do que o poder marítimo. Então, ele imaginou que uma eventual aliança entre Rússia, por exemplo, e Alemanha poderia formar um centro de poder muito difícil de ser combatido. Essa reflexão de Mackinder chama a atenção não apenas dos ingleses, que estavam no país líder mundial, mas, sobretudo, dos americanos, que os Estados Unidos eram um país emergente, a grande potência em ascensão. Pelo lado dos Estados Unidos, surge Nicholas Spykman, que, refletindo sobre as ideias de Mackinder, discute a ideia da Greenland, ou de um espaço de contenção da Heartland. Então, se é verdade que esse núcleo da Eurásia seria o grande centro de poder da Ilha Mundo, né, com grande vantagem, a maneira mais eficaz e inteligente de conter esse eventual centro de poder seria ter presença militar com aliados ou presença direta no entorno ou na periferia, de tal maneira que pudesse segurar, né, uma política de contenção. É interessante que essas reflexões da primeira metade do século XX nos ajudam a entender, por exemplo, este mapa do século XXI,
no qual a gente vê aqui os círculos azuis com essas estrelinhas brancas, a presença de bases militares dos Estados Unidos, seja na OTAN, seja no Oriente Médio, seja na Ásia, com destaque aqui para Japão e Coreia do Sul. Ou seja, a presença militar americana real no entorno da Rússia, ela não é muito diferente daquela proposta por Spike na Greenland. Então, a gente percebe uma certa lógica dos Estados Unidos na preocupação de contenção da Rússia. Se a gente se colocar pelo lado russo, dá para perceber que Putin lidera um país que se vê muitas vezes cercado pelos Estados Unidos e seus aliados. Aqui há uma imagem da instalação de equipamentos de mísseis antibalísticos. O que são mísseis antibalísticos? São aquele armamento que é capaz de interceptar mísseis ainda em deslocamento. Então, você imagine um míssil lançado da Rússia em direção à Europa, ou mesmo aos Estados Unidos, ele seria detectado por radares e interceptado ainda no ar. Algo que tornaria a capacidade de agressão russa neutralizada, o que desequilibra o poder. Porque se você imagina que a Rússia tem seus mísseis interceptados em direção à Europa, mas os mísseis europeus ou disparados da Europa não são interceptados pela Rússia, cria-se uma situação de desequilíbrio. E se em 2001 a gente falava que os Estados Unidos se retiraram do Tratado de Mísseis Antibalísticos, já nos anos 2000 a gente vê, principalmente no governo Obama, a instalação de mísseis antibalísticos, ou seja, a confirmação da intenção americana de aumentar a sua presença e aumentar o seu poder de fogo ou de defesa diante da Rússia. Mais uma vez, o que é visto como defesa pelo lado ocidental pode ser visto como ameaça ou hostilidade pelo lado russo. A situação de Kosovo é bastante interessante e ilustra bem como a gente tem que ter cuidado ao julgar certas lideranças e atitudes de países. Kosovo é um território que era dominado pela Sérvia e que contou com separatismo. A Sérvia, não querendo perder aqui os seus territórios, passou a atacar os separatistas, inclusive com ataques em regiões civis, algo que foi condenado pela comunidade internacional e que foi motivo de condenação pela OTAN, pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. O que a OTAN fez? Atacou a Sérvia em 1999, algo que foi condenado não apenas pela Sérvia, obviamente, mas sobretudo por um aliado histórico da Sérvia chamado Rússia. Então é muito interessante e eu chamo atenção para o caso de Kosovo, porque a gente vê a OTAN patrocinando o separatismo de parte do território da Sérvia. E a Rússia se opondo a este separatismo, vendo como um crime a integridade de um país. A mesma OTAN que hoje é contra o separatismo das regiões ucranianas de Donbas, Luhansk e Donetsk, a OTAN, que é contra o separatismo, promovido pela Rússia. Ou seja, o que a Rússia não deseja em Kosovo, ela promove na Ucrânia, ou, se você preferir, o que a OTAN promove na Ucrânia, ou promove em Kosovo, ela não aceita na Ucrânia. Portanto, é a boa e velha geopolítica fazendo desmontar julgamentos feitos por ocasião. Não é por outra razão que eu me proponho aqui analisar essa guerra, não apenas pelos atos praticados no presente, mas, sobretudo, o entendimento histórico e territorial que envolve esses países. Aqui, nos ataques da OTAN à Sérvia, áreas civis da Sérvia não foram poupadas. Essas cenas que eu mostro aqui para vocês, elas bem poderiam ser colocadas nas redes de fake news
como cenas dos ataques russos na Ucrânia, mas não são. São cenas do resultado de ataques da OTAN em áreas sérvias, né? Algo que, infelizmente, a gente vê na reprodução de cenas hoje da Ucrânia. Não se trata aqui de dizer que os ataques de hoje devem ser aceitos em razão dos ataques feitos à Sérvia em 1999, mas de dizer que aqueles que hoje acusam a Rússia de genocídio ou de desumanidade por ataques em áreas civis promoveram isso em 1999. Né? Aqui, outro episódio que marca a forma como os Estados Unidos e a OTAN se relacionaram com países próximos à Rússia, e o caso mais emblemático aí da Geórgia, no qual o presidente negociou a sua entrada para a OTAN, algo promovido e estimulado pelos Estados Unidos, mas que visto com cautela pela França e pela Alemanha, que entendiam o seguinte: a eventual entrada da Geórgia na OTAN poderia provocar o sentimento de insegurança da Rússia e tornar a Rússia mais agressiva, algo que se confirmou em 2008. A Rússia, que apoiou os separatistas georgianos, na verdade, georgianos de etnia russa, que foram armados, financiados, treinados e reconhecidos em sua cidadania como russos. Esses russos étnicos dentro da Geórgia foram reprimidos por forças da Geórgia, que acabou justificando a invasão do território da Geórgia por forças russas, tanto na Abcásia quanto na Ossétia do Sul. Aqui, esses territórios praticamente se tornaram autônomos, mas na prática a gente pode dizer que são territórios de domínio russo. Isso ocorreu em 2008 e os desdobramentos disso não foram tão fortes quanto o que vimos hoje na Ucrânia, com sanções e medidas de retaliação por parte dos Estados Unidos e aliados europeus. Alepo foi um outro episódio bastante interessante, aí eu chamo a atenção para as duas coisas, tanto do nível de agressividade da Rússia, quanto o nível de tolerância do Ocidente. Alepo é uma cidade na Síria que abrigava rebeldes contrários ao governo Assad e, sobretudo, militantes do Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico. A Rússia não aceitou negociar, ou todos se rendiam, ou eles bombardeariam a cidade, algo que foi cumprido. Então, a cidade de Alepo foi praticamente devastada por bombardeios russos, e foi algo que não foi motivo de grandes debates internacionais, porque é impossível que não tenha havido vítimas civis, abusos, algo que hoje chamam de genocídio na Ucrânia. Mas como a Rússia atacou áreas que abrigavam militantes do Estado Islâmico, a gente pode dizer que o Ocidente acaba agindo com dois pesos e duas medidas. Ou seja, na Síria tudo bem, vão morrer civis, mas como é o Estado Islâmico, a gente aceita ou tolera ou finge que não se preocupa. E no caso da Ucrânia, não. Né? Fica aí esse questionamento, porque, embora o julgamento do Ocidente de tolerância com Alepo seja evidente e de inaceitação com a Ucrânia também seja explícito, o país agressor é o mesmo, a Rússia. E do lado da Rússia fica aquela posição óbvia. Por que vocês aceitaram isso na Síria, não aceitam agora na Ucrânia? Só porque é a Ucrânia? O Putin, ele, além de ter um estilo agressivo, ele comete, ou já cometeu, ousadias dignas de espanto. Em 2013, o então presidente Barack Obama propôs ao Congresso americano uma intervenção direta na Síria. O Congresso americano autorizou, algo que provocou repúdio por parte da Rússia,
que levou Putin a uma das jogadas mais ousadas que a gente tem notícia nos últimos 20 anos, que foi o seguinte: ele escreveu, o senhor Vladimir Putin, presidente da Rússia, escreveu uma carta ao povo americano. Só que ele quebrou os protocolos da diplomacia internacional, porque se o presidente da Rússia quer se dirigir ao povo americano, o mínimo de elegância e respeito diplomático recomenda que ele deva se dirigir ao presidente americano ou ao chefe de Estado americano. Putin quebrou o protocolo, escreveu a carta ao povo americano, que foi publicada pelo New York Times. Basicamente, é uma carta que deixa claro a não aceitação da Rússia com o aumento da presença militar no Oriente Médio e uma intervenção direta na Síria, e em tom de ameaça, não com palavras diretas, mas deixa claro que se os americanos invadissem a Síria, abriria caminho para um confronto entre Estados Unidos e Rússia. A carta é longa, eu destaquei um trecho aqui, no qual Putin escreveu o seguinte: é alarmante que intervenções militares em conflitos internos de países estrangeiros virou algo comum para os Estados Unidos. Aí você pode lembrar, por exemplo, da Sérvia, e lembraria também do Iraque em 2003. Isso está no interesse de longo prazo dos Estados Unidos? Eu duvido. Ou seja, está no interesse de longo prazo dos Estados Unidos ficar intervindo em países e suscitar alguma reação de outros países? Interessa isso? O fato é que esta carta, em tom de ameaça, acabou, de certo modo, servindo para que Barack Obama não intervisse ou não interviesse na Síria como o pretendido. Ou seja, Putin bateu o pé e Barack Obama recuou. Do ponto de vista do jogo das relações de força no cenário internacional, foi aí um ponto para Putin, ou seja, a capacidade que ele tem de avançar e fazer o Ocidente e principalmente os Estados Unidos recuar. Em 2014, como já vimos no primeiro vídeo, mas algo também que tem sido bastante repercutido desde o começo dessa guerra, a Ucrânia teve uma mudança de governo patrocinada pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos. Um governo pró-Rússia foi destituído com com ampla agitação popular, inclusive de grupos neonazistas, e em lugar do governo pró-Rússia, o que se instalou foi um governo pró-Estados Unidos, um governo pró-Europa. A resposta da Rússia, como sabido, foi uma tomada da Crimeia rápida, durou alguns dias, e quando a Ucrânia percebeu, toda a Crimeia já havia sido tomada. Então, isso demonstrou despreparo de serviço de informações da Ucrânia, despreparo militar do exército ucraniano, que não teve condições de proteger a Crimeia. O sucesso da tomada da Crimeia acabou levando os russos a intensificarem seu apoio a ucranianos de etnia russa aqui na chamada região do Donbas, dos quais a gente destaca Donetsk e Luhansk, essa região aqui, que tem uma proporção de russos bastante grande. Houve conflitos entre o exército ucraniano e os separatistas, armados e financiados por russos, e acabou suscitando um acordo, ou uma série de acordos, chamado Acordos de Minsk, no qual os ucranianos se comprometeram a não usar suas forças militares para combater separatistas, e aqui fica subentendido que tem também pessoas, né, não militares, ou seja, civis. Ocorre que tanto os separatistas não pararam de atacar as forças regulares ucranianas, quanto os ucranianos acabaram usando meios indiretos de atacar os separatistas do Donbas, como por meio de milícias paramilitares, inclusive algumas de caráter neonazista. O mais famoso aqui é o chamado Batalhão Azov, que, por ser paramilitar, ou seja, não oficial, cometia abusos que não iam para a conta direta do exército ucraniano. Ataques a áreas civis, casos de estupro, algo desse tipo. Daí a manifestação de Putin
Putin de chamá-los de neonazistas e de dizer que havia um processo de genocídio contra esta população de Donbas. Eu destaco aqui uma informação de 2016, na qual, de setembro de 2016, em que 3 soldados foram mortos no leste da Ucrânia. Então, isso aqui denota que, desde 2014, da tomada da Crimeia, 2016, 2017, confrontos esporádicos, né, ou com certa regularidade, aconteceram tanto entre separatistas russos em Donbas, quanto da parte de forças paramilitares ucranianas. Isso significa que esses conflitos nunca pararam e que esta guerra, que foi iniciada pela Rússia em fevereiro, na verdade é muito mais uma intensificação de conflitos do que propriamente uma guerra nova. Da parte de Putin, são alegadas quais justificativas para essa guerra? Defesa dos russos étnicos da Ucrânia, principalmente de Donbas, manutenção do controle russo da Crimeia, ou seja, a Crimeia, do ponto de vista da Rússia, é seu território, respeito à autodeterminação dos russos da Ucrânia, seria o desejo de independência de Luhansk e Donetsk, desnazificação da Ucrânia, algo que é bastante discutível, porque chamar o governo ucraniano de neonazista é um grande exagero. Por outro lado, não há como negar que é um governo que tolera, dentro de suas forças militares, dentro de sua polícia, elementos declaradamente neonazistas e que também não faz nada para conter grupos neonazistas, como o Batalhão Azov e o C-14. Putin também declara ser essas ações militares em nome da sua defesa contra a expansão da OTAN, a neutralidade da Ucrânia e, obviamente, o desarmamento ucraniano. Do ponto de vista russo, não basta a Ucrânia não entrar na OTAN e se declarar neutra, ela tem que ter uma demonstração de limitação militar para que não caia na tentação de ser uma ameaça à Rússia com apoio ocidental. Aqui um mapa com a tomada territorial da Ucrânia, de fato, né? São principalmente essa região, territórios dessa região leste, a Crimeia e a pretensão russa de tomar essa região aqui de Odessa, que é uma região bastante estratégica. Se a gente olhar no mapa, a Rússia está construindo o domínio territorial de toda a face sul e sudeste da Ucrânia, praticamente tirando a saída da Ucrânia para o Mar Negro. Esse imenso território que se estende desde Donbas, né, Lugansk e Donetsk, passando pela área de contato com a Crimeia e chegando até Odessa e se emendando aqui com a Transnistria, que é um território da Moldávia, porém que conta com minorias russas. Essa grande faixa de domínio territorial russo, se for confirmada, seria chamada Nova Rússia ou a Nova Rússia. Quais seriam os problemas de Putin? Impactos das sanções econômicas, que podem reduzir o apoio interno à guerra, a capacidade de resistência ucraniana, que tem se mostrado muito maior do que o previsto, o fortalecimento da OTAN. A OTAN, é importante lembrar, estava sob crise, principalmente durante o governo Trump. O governo Trump defendia uma tese de que não cabia mais aos Estados Unidos arcar com gastos militares tão altos em áreas extraterritoriais como a Europa, a Coreia do Sul e o Japão. Trump, inclusive, por ocasião da eleição de 2016, chegou a dizer na sua campanha que Japão e Europa são ricos o suficientes para se defenderem sozinhos. É uma tese bastante interessante, que conta com apoio dentro dos Estados Unidos, porém, algo que deixa de ter tanta força diante de uma situação real, ou seja, a Rússia invadiu um país europeu chamado Ucrânia, algo que coloca medo na Polônia,
nos países bálticos como Estônia, Letônia, Lituânia, e na própria Alemanha, França, que naturalmente vai ter gente pensando, caramba, se os russos invadiram a Geórgia, tomaram a Crimeia, invadiram a Ucrânia, por que não vão avançar mais? Então, essa guerra acabou dando uma revitalização nos defensores da OTAN, inclusive suscitando a discussão na Finlândia da eventual entrada na aliança. Outro problema para Putin é o risco de insatisfação nas Forças Armadas e serviços de inteligência. É importante lembrar que isso já aconteceu, por exemplo, na época da União Soviética, em meio àquela situação de descalabro econômico e de instabilidade política e social, setores da inteligência do exército ucraniano, do exército soviético, se voltaram contra o poder central, algo que desorganizou toda a estrutura institucional e acabou provocando ou acelerando o fim da própria União Soviética. Não sabemos até que ponto as forças militares e forças de inteligência estão leais plenamente a Putin, que demonstram uma grande capacidade de controlar tudo com mão de ferro, ou se eventualmente pode haver cisões, divisões e, quem sabe lá, problemas internos. Do ponto de vista da Rússia, ela tem essa novidade de uma coalizão anti-russa na Europa e fora da Europa, que estende-se, por exemplo, até a Nova Zelândia, que não é tradicionalmente um país que se meta a grandes questões internacionais, tem se manifestado, Japão, por exemplo, Canadá, países extra-Europa, formando uma grande coalizão anti-russa, algo que não é bom para nenhum país do mundo, ter um grande número de países com grande poder econômico e militar contra si. E a pergunta que a gente lança para o 9 de maio de 2022, algo que é uma data que é sempre utilizada pela Rússia, principalmente por Putin, para exaltar os feitos da Segunda Guerra Mundial, a vitória sobre a Alemanha nazista. O que ele vai comemorar? Né? Para a gente ter uma ideia, em 2014, quando da tomada da Crimeia, houve a parada da vitória pela parte da manhã, como ocorre por volta das 10 horas da manhã em Moscou, e logo em seguida, à tarde, Putin se deslocou para a Crimeia, onde fez a parada da vitória na Crimeia. E, por fim, uma pergunta de longo prazo é como será o consumo de combustíveis fósseis a longo prazo? É uma pergunta que eu lanço aqui, porque antes desta guerra já estávamos na discussão sobre a substituição das fontes de energia baseada em combustíveis fósseis, notadamente como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, por razões ambientais. Ocorre que, diante desse conflito, houve uma alta do petróleo, uma alta do gás, e o mundo percebe que, além dos problemas ambientais, existem problemas estratégicos, ou seja, guerras e conflitos que podem comprometer este fornecimento. Então, ficam aqui essas reflexões e espero que tenha ajudado de alguma maneira aí o entendimento desta questão. Tá certo? Então, muito obrigado. Eu me despeço por aqui. Tchau, tchau.